Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, eu sou a Lu. E você tá no canal Suculentopia Garden, porque cultivar faz bem. E gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai falar um pouco sobre a receitinha do meu substrato, tá gente? Eu vou passar pra vocês tudo que eu uso aqui no meu substrato de suculentas. O vídeo de hoje é curtinho, gente, mas é mais pra receitinha aqui do meu substrato que tem dado certo pra mim aí no meu cultivo das gordinhas. Então fique até o final do vídeo para você acompanhar aí tudo que a gente vai colocar aqui nesse substrato. Bom gente, então vamos começar aqui. Vou apresentar para vocês, tá? Os componentes do meu substrato. O meu substrato ele é baseado em 4 componentes. O primeiro deles é o carvão, é o essencial, tá? Não pode faltar no meu substrato de maneira alguma, é o carvão triturado, gente. Esse aqui é a munha do carvão. Esses você encontra para comprar no Mercado Livre, encontra ele na Shopee, na internet. Ou também, se você mora próximo a uma carvoaria, você pode estar indo lá que eles vendem, que nem aqui perto do meu bairro tem um lugar que faz carvão. A gente vai lá e compra a saca. É baratinho para você comprar. Esse aqui é o carvão que não tem serventia para eles, é o carvão moído, né? Eles fazem aquele carvão para churrasco e a sobra eles ensacam e vendem. Agora, se você não tem uma carvoaria próximo da sua casa, próximo do seu bairro, você pode comprar o carvão de churrasco mesmo, que é aquele que vem com os pedaços inteiros, e picar eles. O que você vai fazer para picar? Você pode bater com o martelo no saco, colocar ele no saco mais resistente, que geralmente ele vem no saco de papel, né? Você põe no saco mais resistente e bate nele para ele moer. Ou você pode pôr num saco resistente também, passar com o pneu do carro por cima, ou pisar em cima dele, fazer da forma que você achar que vai ser melhor para você, para triturar o seu carvão. Segundo passo com o carvão, peneirar. Gente, quando você compra ele, ele vem, aqui tá sempre que eu já peneirei para adiantar o vídeo, mas ele vem cheio de pó. Aquele pó, ele não é legal para o nosso substrato, para o meu, né, no caso, para mim ele não é legal, eu não gosto de usar aquele pó, porque ele vem a compactar o meu substrato, ele mantém o substrato muito úmido. Então aí a função do carvão no meu substrato, além de ser um repelente, um bactericida, um fungicida, ele é o dreno do meu substrato. Então, se eu colocar ele com o pó, ele vai perder essa função de drenagem. O pó do carvão vai compactar ali no meu substrato e não vai ficar legal, gente. Então, tem que peneirar. Você vai passar na peneira seu carvão. Depois de peneirado, você vai acrescentar aqui, tá? E o pó você descarta. Eu descarto o meu na minha hortinha que eu tenho ali atrás da estufa. Ou nos meus canteiros de jardim no chão, eu também gosto de misturar o pó do carvão naquela terra. Não coloco muito, mas um pouco eu coloco. Porque lá no chão ele não vai compactar. No chão é diferente do vaso, tá, gente? No vaso a gente quer drenagem. No chão ali é um espaço mais amplo. O pó do carvão não vai atrapalhar ali a drenagem nas minhas plantas. A não ser que eu coloque em excesso, tá, gente? Então é isso, gente. A função do meu carvão aqui no substrato é atuar como um dreno. Ele vai ser o principal pela drenagem do meu substrato, deixar ele aerado e soltinho. E também ele vai atuar como um repelente de inseto, como bactericida, como fungicida. E depois, gente, o segundo componente é a minha terra, tá, gente? Isso aqui é terra do mato. Terra do mato peneirada. O que a gente faz? A gente vai lá no mato, embaixo das árvores você vê ali onde tem aquelas folhas que vão se decompondo com o tempo, né? Aí você vai pegar, vai ensacar aquela terra, vai levar ali para o lugar, para o seu espaço, onde você vai preparar seu substrato e vai peneirar aquela terra. Já na hora de pegar, você pode tirar aquela nata que fica por cima, aquelas folhas apodrecidas, né? Galhos, pedaços de raízes de árvore, essas coisas você pode descartar e deixar lá e traz o mais limpo possível, né? Para você aproveitar ali a sua viagem com o seu saco de terra. Daí você vai chegar e vai peneirar, gente. Aqui, ó, é o que saiu, eu reservei pra me mostrar. Isso daqui é o que saiu na peneira, quando eu peneirei a minha terra. Esses restos de raízes, folhas, galhos, sementes de coquinho tem no meio. Esse daqui eu não quero no meio do meu substrato. Quando eu faço jardim no chão, eu tiro lá no mato mesmo o excesso, tá? Essa nata que eu falo, que fica por cima, essas folhas eu já tiro lá e trago o mais limpo possível. Porém, quando eu chego eu não peneiro, eu misturo ali no meu jardim no chão com tudo que ele vem no meio. Mas no vaso eu não gosto, gente, aqui tem muita matéria orgânica que ainda não se decompôs, tá? Isso daqui é um atrativo para insetos, para bichinhos no substrato. Então eu não quero isso aqui no meu vaso, não quero trazer isso para dentro da estufa. O que eu vou usar é só o que saiu, que é a terra soltinha e peneirada. Outro componente
a casca de arroz carbonizada. Gente, é muito bom casca de arroz carbonizada. É ótimo, excelente. Ela tem algumas funções do carvão, né? Como fungicida, bactericida e repelente de insetos também no nosso substrato. Deixa o substrato aerado. É um ótimo enraizador isso aqui para suculentas. As raízes adoram o carvão. Também libera silício por ser carbonizado. Porém, gente, ele não é essencial assim como o carvão. Eu vou colocar agora nessa misturinha que a gente vai fazer aqui, porque eu tô dando um exemplo. E é ótimo se você usar, mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode usar somente o carvão e a sua terra do mato. Não vai fazer tanta diferença assim, tá? Você pode simplesmente não colocar. Quando eu não tenho, eu não coloco. Eu tô colocando cada vez menos no meu substrato a casca de arroz carbonizada. Tá ficando muito difícil pra mim ter acesso a ela, porque eu adquiro pela internet. O frete, a casca de arroz, ela é leve, é um produto leve, bem levinho. Porém, as dimensões do pacote é muito grande, ele é vendido para compensar para me comprar, eu preciso pegar de sacas de 100 litros. A saca é muito grande, é volumosa e o frete está ficando cada vez mais caro. Antes eu conseguia comprar tranquilamente, né, pelo Mercado Livre com frete grátis, a casca de arroz carbonizada. Pegava 2 sacos e ganhava o frete. Mas agora não, gente. Agora, se eu pegar um saco, o frete tá saindo em torno de 60, 70 reais. Se eu pegar 2 sacos, vai para 120, 130 reais. Então, pra mim, já não tá compensando mais. E eu tô cada vez mais me desapegando da casca de arroz, apesar de gostar muito dela. Mas eu tô deixando de pôr. Então, agora eu vou colocar, porque se você aí tem acesso fácil, pra você é mais barato, se você mora na região onde produzem essa casca, né? Agora, se você tem aí fácil acesso à casca de arroz, você coloca no seu substrato, que é ótimo, vai te ajudar muito, principalmente no processo do desenvolvimento das raízes das suas suculentas, tá bom? Mas se você é assim como eu, tá tendo dificuldade para adquirir a casca de arroz, a palha de arroz carbonizada, não tem problema se você não usar, tá, gente? O carvão ele também vai atuar bastante como a casca de arroz. E o quarto componente que eu passei a usar agora no meu substrato é o calcário agrícola, tá, gente? Esse é o calcário agrícola cinza, ele tem uma cor cinza. Tem um que ele é bem branquinho, esse daqui ele é o cinza. Eu comprei ele numa casa de ração que tem aqui. Tô usando ele já tem um tempo e eu notei a diferença. Eu tô usando ele para corrigir a acidez da minha terra, tá, gente? Eu tô tendo problemas com muito trevo no meu substrato, porque eu uso terra do mato, então as ervas daninhas aparecem, não tenho o que fazer, né? E vieram me falar que é bom para corrigir a acidez da terra o calcário agrícola. E eu comecei a usar e realmente nós estamos no período de chuva, onde era para estar saindo bastante erva daninha no meu substrato, principalmente o trevo. E eu percebi que nas últimas remessas que eu plantei já usando o calcário agrícola, não tá mais aparecendo. Realmente ele funciona e eu vou... agora eu estou me tornando adepta, né, do uso do calcário agrícola no meu substrato. É pouquinho que vai, gente, aqui é um copinho de café de 100 ml, tá? Eu misturo ele para essa medida que a gente vai fazer aqui agora. Eu uso essa quantidade aqui do calcário. Eu começo sempre colocando primeiro o carvão. E as medidas, gente, eu uso, por exemplo, eu não uso, eu faço meio a olho aqui, né, que a gente já tá acostumado a fazer, então vai meio no zoiômetro, como diz. Mas você pode usar para medir aí o pote de sorvete ou qualquer recipiente que você for usar, você sempre vai usar 2 medidas de carvão para 1 medida de terra. Aqui eu tô usando o pote de sorvete, que eu uso também para berçário, já estão furadinhos assim porque eu uso ele para berçário. Então aqui é 2 medidas de carvão, né, para 1 medida de terra. E a medidinha aqui do nosso calcário, também coloco ele aqui no meio. É pouquinho, gente, é um copinho de café que eu tô usando. Para essa bacia aqui, ela tem em torno de 10 litros, 10, 15 litros mais ou menos essa bacia, eu não me lembro. E a casca de arroz eu vou colocar, mas lembrando que é dispensável, tá? Se você não tiver acesso à casca de arroz, você pode usar somente a terra e o carvão. Da forma que tá aqui, eu tenho plantado assim também, sem o carvão, sem a casca de arroz, tá dando certo da mesma forma. Então, se você não tiver casca de arroz, não fique grilado com isso, fique em paz. Pode usar sua terra e o carvão, que também vai dar muito certo, tá, gente? Agora, o que é indispensável, gente, aqui no nosso substrato é o carvão. No meu substrato, né, é indispensável o carvão.
Esse é o substrato que tem dado certo pra mim, tá, gente? Lembrando sempre que pode ser que aí na sua região seja uma região mais seca, você não vai precisar tanto assim de um substrato tão drenável quanto esse que a gente tá fazendo, tá? Então você pode incrementar, tirar, colocar mais elementos no seu substrato de acordo com a necessidade das suas plantinhas aí, da sua região. Esse é o substrato que tem dado certo pra mim. Não é nenhuma regra, não é obrigatório, mas esse é o substrato que tem dado certo pra mim. Em questão de preço e em questão de dar certo mesmo as plantas gostarem. E tá dando certo em questão da drenagem das plantas que estão sendo cultivadas ao tempo, né, gente? Recebendo toda a chuva. Então tá dando muito certo. Não tô tendo problema com fungos, não tô tendo problemas com podridão de raiz, porque o meu substrato é drenável. Tem, lógico que tem. Não tá livre de ter uma doença, de ter um fungo, de ter uma podridão. Isso pode acontecer a qualquer momento. Sempre acontece com uma ou outra. Mas aquele ataque em massa de fungos eu não tenho. Já em relação ao meu substrato ser bem drenável, chove bastante, mas a água entra e sai, tá, gente? Depois a gente vai fazer o teste para vocês verem como é um substrato que a água escorre mesmo do vaso. Então aqui eu vou colocar a casca de arroz e a gente vai misturar o substrato. Ele fica bem solto, fica bem estranho mesmo, se você está acostumado a plantar só com terra, só com a terra. Ou com a terra... Ah, gente, também você pode substituir a terra do mato. Tem gente que mora na cidade, não tem acesso fácil, né? A terra do mato. Então o que você vai fazer? Você pode comprar a terra vegetal. Nas floriculturas, em casa de rações também você encontra terra vegetal. Lugares que tem artigos para jardinagem, jardim e jardinagem. Você pode substituir a terra do mato com terra vegetal. É a mesma terra praticamente, né, gente? É uma terra muito boa. E você vai usar sempre a mesma medida. Uma medida de terra para 2 medidas de carvão. E uma da casca de arroz, se você for usar. E o calcário agrícola também, se você for usar, é um copinho de café para cada uma medida dessa de terra. É o que eu estou usando aqui, tá? Essa bacia aqui estou usando para fazer o vídeo, mas geralmente eu faço uma bacia bem grandona, aquelas bacias de peixaria, né? Mexo naquela, porque como eu uso bastante, então para mim já compensa mexer lá naquele lá grandão. E daqui a pouco eu vou ter que começar a mexer direto no chão com a enxada mesmo, porque eu tô usando bastante substrato, principalmente depois do álbum. Eu consegui liberar o espaço aqui de 2 bancas enormes, e eu precisava liberar esse espaço, graças a Deus, no último catálogo, né, no último álbum vendi muita plantinha, graças a Deus tive bastante vendas, e liberei aí o espaço de 2 bancas aqui dentro e mais 2 bancas lá fora, que são da gibifloras. Foram 2 bancas de compactas e 2 bancas de gibifloras. E eu já comecei a plantar de novo, então vocês já têm ideia, né, de quanto tá indo de substrato. A casca de arroz mesmo, o meu marido quando vai buscar, ele busca de 5 em 5 sacos, que é o que cabe no porta-malas do carro. Aquele saco bem grandão mesmo, de carvão, acho que é o saco de 90 litros, 80 litros, não sei, é um saco bem grandão. Aquele saco dá pra me fazer 2 bacias, 2 bacias dessa grandona. Eu uso ele peneirado, né? Porque ele diminui bastante o volume depois que a gente peneira, sai uma boa quantidade do pó. Então, ele diminui um pouquinho ali o volume. Mas mesmo assim eu consigo fazer 2 receitas do meu substrato na bacia maior com um saco de carvão. Então essa é a textura que fica o nosso substrato, gente. Bem soltinho. É um substrato bem soltinho mesmo, ó. Ele não forma bolinho, né? Aqui tá seco, mas se você molhar ele não vai formar bolinho, ele desfaz na mão. Esse é o ponto do substrato que drena, tá? Que não acumula água ali no fundo do seu vaso, que não vai deixar ali acumular água, dar ali encharcamento de raiz, você não vai perder mais plantinhas por raízes encharcadas, tá? Porque a raiz da planta apodrece, gente, se ela ficar ali tempo com o substrato encharcado. Porque, por exemplo, quando tá chovendo bastante, agora na época do verão é assim, né? Chove bastante, chove uma semana seguida, aquele substrato ele precisa drenar, porque quando esquentar, vai esquentar muito, igual tá fazendo essa semana. É um calor imenso. Dentro de quem cultiva estufa ainda sabe que o abafamento é grande. Então, se você tiver ali dentro da estufa um substrato que foi encharcado e não drenou para ficar mais rápido, vai vir aquele calor, vai abafar aquela raiz vai apodrecer. Tá, gente? Aquela raiz vai apodrecer, a planta não aguenta. Quando você vê a sua plantinha tá despetalando, você não sabe por quê, é porque o seu substrato tava ali compactado, encharcado. Recebemos aí uma onda de calor muito forte
e a sua plantinha não aguentou, ela melou, veio a morrer, despetalar e apodrecer, tá, gente? E esse substrato eu uso também no berçário. Porém, quando eu faço berçário, como lá é um local de pouca rega, tá? O que eu faço? Eu diminuo na medida, para ele ficar um pouco mais úmido, digamos assim. Eu coloco uma medida de carvão e uma medida de terra, ou 2 medidas de terra e 2 medidas de carvão. Aí é 1 por 1, tá? 1 por 1 para berçário e 2 por 1 para plantas no vaso normal, para plantas mais jovenzinhas e adultas. E outra coisa que eu faço quando é pro berçário, eu removo esses cavacos maiores, tá? Eu removo todinho esse cavaco maior de carvão, porque ele atrapalha na hora de pôr ali as minhas folhinhas. Eu acho que ele atrapalha. Aí o que eu vou usar é só aquele substrato já com um pouco mais de terra e menos carvão e com os cavaquinhos menor. Ele vai ficar mais ou menos desse jeitinho aqui, o que facilita mais na hora de plantar e também dá um pouco menos de drenagem para acumular ali uma certa reserva de umidade, tá? Que o berçário ele necessita de um pouco mais de umidade. Porém eu faço menos rega nele e uso o substrato mais pesado, tá? É um substrato mais pesado com menos carvão. Então esse é o que a gente usa no vaso. Aí depois, gente, na hora de plantar, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um vasinho. Gente, depois do álbum eu tava com um pouquinho de dificuldade para vir trazer vídeo para vocês. Faz tempo que eu tô para fazer o vídeo de substrato. Muita gente pergunta, né, qual é o substrato que eu uso nas minhas plantas, que é esse daqui. Mas depois do álbum eu fiquei com a estufa para organizar, né, fazer a organização das bancas, lavagem dos vasos para reaproveitar, a limpeza de tudo mesmo que tinha para fazer aqui. E a gente fica nessa, eu não sei se eu gravo, eu não sei se eu trabalho, e aí a gente acaba deixando algumas coisas. Mas agora eu já consegui me organizar aqui e hoje eu consegui vir gravar o vídeo para vocês sobre o substrato. E lembrando, gente, que o nosso catálogo de vendas agora vai ser em janeiro, tá? A partir da segunda quinzena de janeiro do próximo ano, se Deus quiser, Deus permitir, a gente volta com o catálogo. Eu parei agora por conta dos envios, né, gente? Agora é uma época, um período de festas. Em dezembro a gente tem aí as promoções que as pessoas fazem no final do ano, as lojas, né? A demanda de entrega nas transportadoras aumenta muito e eles atrasam bastante nas entregas. E um período de calor, a caixinha ficar mais tempo do que o previsto na caixa não é legal. Ela vai chegar muito debilitada. Isso se ela não vir a morrer, né, gente? Então eu prefiro voltar agora lá em janeiro, que aí os envios normalizam, né? Depois a gente tem também o feriado de carnaval, mas é coisa de uma semana depois, o ano se regula, como sempre. Mas em janeiro a gente vai ter catálogo de novo. Então quando a gente vai plantar, o que eu faço? Eu venho, antes de pôr o meu substrato, eu pego esses cavacos maiores de carvão e coloco ali um dedinho, coisa de 2, 3 centímetros de dreno e coloco no fundo do vasinho, tá? Uns cavaquinhos de carvão maior, é uma camada de drenagem que a gente fala. E depois a gente preenche aqui o vasinho com a terra. E depois coloca a sua plantinha aqui, ou para enraizar ou já com a raiz. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês o teste da drenagem, tá? Para vocês verem como esse substrato é bastante drenável. A água entra, sai e seca rápido, tá bom? Já volto aqui com a bacia para pôr a água. Aqui, gente, já trouxe a minha bacia para escorrer água, para não fazer uma lambuza aqui a minha água, né? Gente, mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Vocês podem me perguntar aí ao longo do vídeo. Lu, posso colocar esterco de gado no meu substrato? Pode, porém não recomendo agora nesse período que a gente tá? De muita chuva, de abafamento, de calorão. Porque o esterco de gado, ele vai ter ali muita matéria orgânica, né? É muito bom para crescer a planta, é ótimo, é excelente. A planta cresce até em exagero, você vai ver, porque ela libera muito nitrogênio, né? E depois a chuva, cada vez que chove ali, aquele esterco libera mais nitrogênio. Além do nitrogênio que já tem na água da chuva, a sua planta vai absorver ali o nitrogênio do substrato, da chuva, ela vai crescer. E muitas vezes ela vai crescer em tamanho desordenado, ela vai ficar estiolada, então eu não recomendo. O segundo fator é o fator de atrair fungo gnats, tá, gente? Que é aquele mosquitinho
que fica sobrevoando no substrato, que vocês já devem ter observado. Às vezes quando o seu substrato está muito melado, aqui fica aquela melequinha ali, aquele substrato encharcado, né? Vamos dizer assim. E você vê ali uns mosquitinhos sobrevoando. Aquele ali é o fungo gnats. Ele vai botar os ovos dele lá no seu substrato. Na maioria das vezes ele entra por baixo do vaso, no fundo. Ele põe os ovinhos lá no fundo do vaso. Aqueles ovinhos vai eclodir, vai nascer as larvinhas. E aquelas larvinhas vão subir no seu substrato e vão se alimentar, ele vai se alimentar da matéria orgânica que está ali. Que no caso é o cocô do gado ali que você pôs no seu substrato. Vai se alimentar daquilo ali. Porém, aquilo vai acabar. Ele vai comer aquilo ali muito rápido e o que ele vai fazer é comer a raiz da sua plantinha. Aí a sua planta vai começar a apodrecer, tá? Essa é outra coisa que faz a planta apodrecer na época de chuva. Às vezes não é nem tanto o problema só do seu substrato, é o excesso de matéria orgânica que tem ali e é um atrativo para fungo gnats pôr as lavas ali, as lavas comer a raiz da sua planta. E a planta começa a definhar. De baixo para cima é invisível. Quando você vê a sua planta, pum, foi. E ali é a lavinha que comeu, entrou bactéria, apodreceu e ela morreu, tá? Entrou um fungo ali e ela morreu. Então, eu não recomendo. Eu uso nas minhas gibifloras na época de inverno, tá, gente? Porque aí até começar o período de chuva de novo, toda aquela matéria orgânica que estava no substrato, a planta já usou o que precisava, ela já tá ali estabilizada, vamos dizer assim, né? Ela já se estabilizou. Então, ali quando começar o período de chuva de novo, se eu não for fazer o replante daquela planta, não tem excesso de matéria orgânica ali. Não é um atrativo mais para insetos, tá? Para bicho que gosta de vir ali comer. Então, agora no período de chuva, você vai fazer um plantio, não recomendo, tá? Fica a seu critério, né, o seu gosto. Às vezes o que eu tô falando aqui pra mim não tem nada a ver pra você, porque pra você dá certo, tá? Mas pra mim não dá, na época de chuva eu não uso esterco de gado. Lu, posso colocar esterco de galinha? Pode, gente, pode colocar esterco de galinha, porque ele já vem bem curtido. Porém, eu não tenho ele aqui, né? E eu não compro porque eu uso o adubo para minhas plantas, eu uso adubo químico. Então, é indiferente para mim eu colocar ou não um esterco da galinha. Se você tem, você pode colocar. Se você acha fácil para você comprar, também é legal. Sempre lembrando que é bom pôr pouquinho, né? Porque esterco de galinha ele queima a raiz da planta e também mata. Tudo em excesso mata, né? E principalmente o esterco da galinha. E ele tem que estar curtido também. E é pouquinho que vai. Então ele não tem esse problema de ser um atrativo para insetos. Mas no geral eu prefiro não pôr nenhum agora na época de chuva, tá bom? Eu uso o meu adubo de bolinhas, que eu vou mostrar pra vocês, que é o Bassacote, tá? Aqui ele tá numa garrafa, que é esse daqui, gente. Esse adubinho aqui, ele é de liberação lenta. Esse daqui é o 16812 mais 2. 3 meses, daí eu uso ele a cada 3 meses, porém não vai esse período para mim tá fazendo de novo, porque como eu vendo as plantas, eu faço uma adubação, daqui 3 meses a planta não tá mais aqui, né? Mas aí a da minha coleção, a cada 3 meses eu passo adubando de novo, ou quando eu percebo que essas bolinhas estão murchando. Ele também é de fácil acesso, ele é em conta o preço dele, se você for comprar ele pela internet, ele sai mais em conta. É indispensável, porque uma planta adubada, ela ganha resistência, ela fica forte, ela consegue se defender sozinha de ataque de cochonilhas, ataque de gnats, ataque de lesmas, de tudo que é bichinho ali que vem atacar o seu substrato e possa ali prejudicar a sua planta. Ela ganha resistência contra fungo também, tá, gente? Ali ela cresce, ela ganha uma estrutura bem forte. Então vamos lá, gente, fazer a drenagem aqui, o teste da drenagem. Aqui tá o nosso vasinho, né, com o substrato. A gente vai colocar água para vocês verem como essa água, ela escorre, ela entra e sai. A primeira regra é sempre assim, um pouquinho da matéria que você usou no seu substrato vai boiar até ali ela começar a descer. Depois ela já começa a entrar e sair direto, tá? Ali, gente, se tivesse o excesso do pó do carvão, o que ia acontecer? Esse pó do carvão ia descer, né, junto com a água, e o que ele ia fazer? Assentar aqui no fundo, onde chegou naquela nossa camada de drenagem. Ia assentar e tampar os nossos furinhos aqui embaixo. E vocês perceberam que já começou a escorrer a água aqui no fundo do nosso vaso. Todos os furinhos soltando a água. O substrato novo, ele boia bastante assim, ele fica boiandinho, demora mais um pouquinho para escorrer, mas é só no começo. Depois que ele se assenta, você vai perceber que você vai colocando a água e essa água vai escorrendo.
Tem gente que lava o carvão também antes de usar, gente. É legal fazer isso também, mas eu não lavo. Até porque um pouquinho do pó do carvão é bom porque tem alguns nutrientes ali, né? Mas se você quiser lavar ou comprar já lavado, que na internet vende, né? A munha do carvão triturada, peneirada e lavada. Ó, como ele escorre, gente. A água entra e sai. A água não fica parada aqui dentro acumulando e encharcando a raiz da nossa plantinha, tá? Ó. Essa cor escura que vocês veem saindo na água é o pó do carvão, é a cor da terra, né? É tudo um pouquinho de matéria que tem no substrato. Depois que sai essa primeira água, você observa que a água já começa a sair mais clara e você vai colocando e a água vai escorrendo. Como eu falei, né? Depois que ele se assenta, depois das primeiras regas é assim. E isso aqui é como se fosse a chuva, né, gente? A plantinha tá plantada aqui. A chuva tá caindo sem parar o tempo todo e a água tá entrando e saindo o tempo todo, ó. Aí você não tem aí um encharcamento de raiz quando parar de chover e vir de novo aquele calor e abafamento, que é o que tá fazendo muito. A sua raiz não tá encharcada porque a água aqui da chuva escorreu todinha ali do seu substrato, né? E tá levinho. Não tá encharcado. E o abafamento ali, o calor não vai prejudicar a raiz da sua planta. Outra coisa legal, gente, que eu gosto de usar muito é o vaso branco, tá? Pra agora na época de calor. Porque o vaso branco não absorve tanto calor quanto o preto. Se você tiver um termômetro na sua casa, um vaso branco, um vaso preto, faça o teste pra você ver da temperatura no substrato do vaso preto e a temperatura que vai estar no substrato do vaso branco. É bem mais fresco, tá? Ele reflete um pouco mais de luz também para as raízes, né? Por ser branco, ele é bom. Se você não tem problema, é só ter um substrato drenável, que nem eu tô falando aqui, né? Porque eu tenho muito vaso preto, eu não vou fazer a troca assim repentina, até porque tudo custa dinheiro, é difícil, né, gente? Então, aos poucos agora, quando eu preciso comprar vaso, eu compro o branco, não compro mais vaso preto, ou branco ou marrom, mas o preto eu não compro mais, mas não deixo de usar os meus pretos. É só essa dica aqui do substrato bem drenado que já ajuda bastante em questão do calor dentro do vasinho. Mas se você puder usar o branco é bem melhor, bem mais fresco, refrigera bastante aí as raízes. Então agora eu vou mostrar pra você ver o substrato como ele não forma bolinho depois de estar molhado, tá? Agora eu vou mostrar pra você ver o substrato como ele não forma bolinho depois de estar molhado. Vou devolver aqui. Derrubei o vasinho aqui dentro e encheu de carvãozinho na terra. Ó, gente. Soltou aqui, ó. Você aperta, é uma coisa que desfaz. Ele é aerado. Aqui as raízes, ela tem ventilação. Ela pode respirar. Ela passa mais tranquilamente entre os poros desse substrato, né? Por ele ser aerado. Então esse é o substrato que tem dado certo pra mim, tá, gente? Ao longo desses meus 6 anos de cultivo, eu já usei vários substratos. É sempre a base, ultimamente a base tá sendo sempre a mesma, que é o carvão, a base do meu substrato. Eu acredito que sempre vai ser o carvão, até que me provem que outro componente substitui o carvão. E além de ser mais barato, é melhor para a raiz das plantas. Então a base do meu substrato é o carvão, mas ao longo desses 6 anos eu utilizei vários tipos de substrato. Eu usei a terra pura, ela é boa no começo até compactar aquilo ali e virar um torrão, tá? A terra vermelha, ela é boa, mas pra mim, em questão de drenagem, não é legal, principalmente pra planta que fica no tempo e você não consegue controlar ali a rega, não é legal porque aquilo compacta muito, vira um tijolo e ou ela absorve água demais em dias que chove dia seguido, ou quando você faz a rega ela não absorve nada de água, tá? Porque virou ali um torrão e demora mais para secar. Então a terra vermelha é muito boa para enraizar a planta, a gibiflora principalmente, né? E tem pouquinha matéria orgânica, mas em relação à drenagem de substrato, mesmo que coloque carvão, para mim não foi legal. Não gostei da terra vermelha pura aqui, pura não. Eu não gostei da terra vermelha aqui misturada com carvão.
nessa época agora de muita chuva. Pra mim não é legal. Lá no meu jardim, lá fora, no chão, vai muito bem, muito bem mesmo. Mas aqui nos vasos, pra mim não é legal, não gostei. Usei também aquele substrato de turfa, lembrei o nome. Turfa com perlita e casca de arroz carbonizada, usei também, tá? Já comprei pronto, já comprei os materiais separados pra mim misturar aqui. É bom, é ótimo, não tem matéria orgânica naquilo ali. Você consegue alimentar a sua planta só com um adubo químico, né? Que é o Bassacote, vai muito bem. Porém, o bolso não aguenta, gente. Chega uma hora a gente não aguenta, não dá. Não dá pra você gastar aí absurdos e rios de dinheiro com substrato comprado, quando você podia estar usando esse dinheiro para comprar novas matrizes e novas plantinhas. Pra mim não é legal, principalmente para fazer um lote de planta muito grande. Você vai gastar muito com substrato. Então esse substrato é barato, por mais que nem a terra pra mim é de graça porque vem do mato, né? Mas se você for comprar a terra vegetal, é bem mais barato que a turfa. Um saco vai render horrores pra você, porque a nossa dosagem aqui que eu tô usando é de 2 por 1, 2 de carvão por 1 de terra. Então, a cada 2 sacos de carvão, você vai gastar 1 saco de terra vegetal. O que você encontra aí na casa dos 20, 22 reais, um saco de 50 litros de terra vegetal, né? É barato pra encontrar, pra comprar. O carvão também, bem baratinho. Por mais que você já compre ele pronto para uso em flor e em plantas, né, pela internet, ele vai ser barato da mesma forma. Em relação à casca de arroz, então o carvão pode substituir tranquilamente aí a casca de arroz. E a casca de arroz também, se você tem pouca planta, compensa para você comprar em sacos menores. Se o seu frete não ficar caro como o meu, vai compensar também. E o calcário agrícola também pago bem baratinho. Eu acho que eu paguei R$6 no pacote de 5 quilos, tá, gente? Também compensa bastante. E ele também não é uma regra, tá? Você tá pondo aí no seu substrato. Eu coloco porque eu tô com esse problema mesmo dos trevos, tá? Mas você pode deixar ele sem tranquilamente também. Mas aí tá uma dica pra problema de acidez na terra, tá? Você corrige a acidez da sua terra com o calcário agrícola. Pra mim tá dando certo, eu observei a diferença na última remessa que eu plantei e eu utilizei o calcário agrícola. Lu, posso pôr adubo direto no meu substrato, já que eu não vou pôr o esterco de gado ou o esterco de galinha? Pode pôr. Qual adubo? O Bassacote? Não precisa ser o Bassacote, gente. O Bassacote ele é caro para você pôr uma quantidade grande, né, no seu substrato. E ele é legal você colocar ele só nas bordas, assim, em cima da sua planta, em cima, né, do substrato, depois que a sua plantinha já está plantada. Então, o adubo que você vai encontrar mais em conta para você pôr, para comprar ele fracionado, tá? E é legal pôr no plantio, é o 10-10-10 ou o 12-6-12. Esses dois adubos são adubos de plantio. O 4-14-8 dá para pôr também uma quantidade menor, tá? Do que esses daí que eu tô falando. Mas dá para pôr também. Mas para plantio mesmo, que vai favorecer ali o enraizamento, a formação da estrutura ali da sua planta, vai ser o 10-10-10 e o 12-6-12, que são adubos mesmo de plantio. Aí você pode pôr para essa quantidade, por exemplo, digamos, né, vamos supor que essa bacia aqui está cheia de substrato, você pode pôr 1,5 copinho ou 2 copinhos desse de café, desse adubo aí para plantio, tanto 10-10-10 quanto 12-6-12, tá? Aí vai ser a primeira adubação da sua planta. Feito isso, você não precisa mais pôr esses adubos nela. Depois você só mantém ali a manutenção da adubação com o Bassacote. 16-8-12 mais 2, tá? De liberação lenta. Ou se você tiver um pouquinho mais de experiência para fazer adubação com esses adubos que não são de liberação lenta, como o 12-6-12 e o 10-10-10, aí você pode usar uma colherzinha pequena, tá? De café para cada vasinho de planta, a partir do pote 9, né? Vamos supor. Uma colherzinha de café de 4-14-8, tá? É pouquinho. E rega também imediata da sua planta, sem deixar cair nas folhas. Porque o 10-10-10, 12-14-8, o 4-14-8 ou 12-6-12, esses adubos, se ele cair na folhinha da sua planta e ela tiver molhada, ou você molhar em seguida e não lavar aquilo, queima, tá? Ele queima de imediato mesmo a sua planta. Então, o legal mesmo que é mais fácil para quando a gente não tem muita experiência é esse adubo de liberação lenta. Ele não tem o perigo de queimar a sua planta, tá? A não sei que você coloque um exagero ali.
Aí sim, pode ser que venha queimar, mas é difícil. Esse daqui não queima. Já outro adubo que eu tô falando, eu até vou pegar pra mostrar pra vocês, ver como é. Acho que eu tenho aqui o 414-8. Esse daqui, gente, é o 414-8, tá? Você pode ver que a composição dele tem mais fósforo que os outros componentes, por isso que ele é mais pro vermelhinho, tá? Ele é o 414-8, ele é bom pra floração das plantas, que nem eu usei muito dele nos meus cactos, nos meus cotilédons, e teve planta aqui que eu nunca vi florida com anos, e depois que eu usei ele floriu bastante. Ele você vai usar o que? Uma colherzinha de café, é um punhadinho de nada assim, gente, bem pouquinho mesmo, esse aqui, ó, no vasinho aqui, vai regar o seu vaso até desfazer essas bolinhas. Porém, ele tem mais risco de queimar a planta, tá? Ele é bom, mas ele queima mais as plantas do que os outros adubos. Do que os adubos de liberação lenta. Agora, se você for misturar no substrato, para minha bacia cheia, eu ia usar um copinho cheio de 12, 6, 12 ou 10, 10, 10, tá? Que é para plantio. Esse daqui eu já não misturo no substrato, eu não acho legal, o 414-8 misturar ele no substrato. Eu acho ele mais forte para fazer isso, tá? Para plantar no vaso. Então ele é mais para pôr na plantinha mesmo ali depois de plantada, se você for usar. Esse daqui na casa de ração aqui da minha cidade, é onde eu comprei o calcário, vende o saco de 5 quilos, é um saco bem grandão, tá? Na casa dos R$20 ele rende muito mesmo pra mim, porque eu uso muito pouquinho, tá? Agora, se eu for comprar o saco fechado de 50 quilos, aí é caro, é bem carinho. Então, tem que ser fracionado mesmo, porque a gente usa pouco, tá? Já o bassacote, eu acho que... Eu não tenho certeza do preço dele, eu não me lembro quanto foi. Mas o bassacote, ele é mais em conta por questão de rendimento, tá? Você vai usar aí em torno de 10 a 12 bolinhas num vaso 9, num período de 3 meses. Eu não espero 3 meses, geralmente com 2 meses as bolinhas já estão murchando, eu faço a manutenção ali da adubação. Mas ele sai bem em conta também, se você for usar só ele e não esse daqui, tá, gente? Esse daqui é legal quando você já trabalha na lavoura, por exemplo, você tem, porque esse daqui é o adubo usado nas plantações, né? Nas roças. Então, quando você tem acesso, se você não tem o bassacote, você usa esse, porque esse é o que você tem mais acesso. A intenção, o intuito aqui é praticidade, né? Praticidade e baixo custo, né? Então é isso aí. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí da dica do substrato, tá, gente? Lembrando que esse substrato ele pode ser aprimorado por você. Você pode pôr menos de um, mais de outro, conforme a necessidade da sua plantinha, da sua região. Esse substrato eu usei aqui na minha região para dar conta aí de uma semana de chuva seguido, né? Então ele é para atender a minha necessidade de plantas que ficam no tempo, num período de uma semana seguida só de chuva e depois uma semana seguida só de calor, tá? Então você pode aprimorar por menos de um e mais de outro de acordo com a necessidade da sua plantinha. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um de vocês que me assistiram até aqui e acompanharam o vídeo. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo.